Olá, hoje eu vim aqui iniciar um novo formato aqui no canal. Eu vou vir contar histórias sobre a minha vida, sobre a minha trajetória, sobre alguns conhecimentos de mentalidade, de espiritualidade, de evolução. Vou contar casos que aconteceram comigo, que aconteceram com alguma pessoa conhecida. Então, para quem não me conhece, eu sou a Marcela, eu sou fisioterapeuta e hipnoterapeuta. Então, eu comecei com a fisioterapia há mais de 20 anos. Eu sempre soube que queria ser fisioterapeuta. Desde os meus 14 anos, eu decidi que seria fisioterapeuta. Então, na escola, a gente ganhava uma agenda, e naquele ano, na agenda, tinha diversas profissões. Em cada página da agenda tinha uma profissão. E eu fui olhando, uma por uma, até que eu olhei fisioterapia. E assim que eu li sobre a fisioterapia, eu falei, é essa vai ser a minha profissão. E foi uma decisão muito assertiva. Eu gosto muito da minha profissão, eu sempre fui muito realizada cuidando das pessoas. Hoje em dia eu tenho um estúdio de pilates. Na verdade, eu tenho esse estúdio desde 2013. Por muitos anos trabalhei em clínica com RPG, sempre com atendimento em domicílio também. Por muitos anos trabalhei em casa de repouso. E geriatria também é uma área que me encanta demais. Sempre gostei muito de lidar com os idosos. E até hoje gosto muito dessa profissão, mas também trabalho com a hipnoterapia. A hipnoterapia chegou ao acaso na minha vida. Eu nunca tinha escutado falar de hipnoterapia, eu só via a hipnose de entretenimento na televisão, aquilo que a pessoa vai comer, chupar limão achando que é laranja. Mas a hipnoterapia mesmo, a primeira vez que eu escutei foi a minha mãe que comentou que um conhecido nosso estava com depressão e ele estava se tratando com a hipnoterapia e que estava sendo super legal para ele. Mas eu escutei e passou. Não me interessei, não fui pesquisar nada, até que um dia eu estava dando aula de Pilates, em 2021, e uma aluna minha, que sempre foi muito tímida, muito quietinha, ela estava me contando que ela fez uma sessão de hipnoterapia e que tinha sido maravilhoso, e eu comecei a perceber nela também a mudança, ela estava mais feliz, ela estava mais extrovertida, e eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de autoconhecimento. Eu sempre fui em busca de, de respostas, tanto na espiritualidade como no autoconhecimento. E fiquei com aquilo na cabeça. Até que, logo em seguida, eu comecei a ler um livro, esse livro aqui, de Napoleão Hill. Alguém na internet indicou esse livro e eu estava lendo. Nesse livro, ele fala muito sobre ritmo hipnótico. Então, para quem já estava com a hipnose na cabeça, eu comecei a ler ritmo hipnótico, e aí, de repente, veio na minha cabeça: você precisa fazer hipnoterapia. Nesse livro, para quem não sabe, ele fala que esse ritmo hipnótico são padrões que nós temos na nossa mente, que são padrões repetitivos, padrões de comportamento, que a gente não sabe nem por que tem. Tudo isso foi colocado na gente, através dos padrões familiares, a sociedade. Então, por exemplo, pessoa que fica sempre com muito medo, pessoa que reclama demais, tudo isso são padrões da mente, padrões repetitivos que estão lá na nossa mente e a gente nem percebe. Então, nesse livro ele fala bastante sobre isso, principalmente sobre o medo, porque o medo paralisa muito, paralisa a nossa vida, enfim. Depois que eu li esse livro, eu resolvi que tinha que fazer a sessão de hipnoterapia. Marquei, fui com medo, mas fui.
Então, primeiro ela agendou uma sessão de avaliação para me explicar como era. A primeira sessão eu fiz online, depois eu fiz presencial, a sessão mesmo. E eu lembro que enquanto eu estava indo, eu estava dirigindo, indo para lá, eu comecei a pensar, o que eu fui inventar? Por que eu fui inventar? E pensei em vários momentos em desistir, em voltar para casa. E isso é até interessante a gente falar de o que eu fui inventar. Muitas vezes, quando a gente vai sair da nossa zona de conforto, que na verdade de conforto não tem nada, a gente tem isso na cabeça. O que eu fui inventar? Muitas vezes até para uma coisa muito boa, uma coisa assim que você gostaria muito, por exemplo, uma viagem. Só que às vezes, antes de uma viagem, dá um friozinho na barriga, porque é uma coisa diferente, a gente não sabe o que vai encontrar. E muitas vezes a nossa mente traz isso. O que eu fui inventar? E que bom que a gente inventa as coisas, porque senão a gente ia viver na mesmice. Então, pensa sobre isso. Quando foi a última vez que você inventou alguma coisa? Porque geralmente, quando a gente faz isso, é a gente subir um degrauzinho, é a gente sair daquele lugar que nada acontece. E geralmente depois a gente fala, ai, que bom que eu inventei. E foi assim com a hipnoterapia. Depois da sessão, no dia seguinte eu já estava muito diferente. Para mim foi uma sessão assim incrível. E eu sempre falo que essa sessão foi o começo de um caminho de autoconhecimento, de expansão da consciência. É um caminho de mudanças. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo que nós temos camadas, como se nós fôssemos camadas de cebola. E a gente vai tirando as camadas. Então, essa sessão de hipnoterapia foi a primeira camada que eu tirei da cebola, porque a partir daí eu nunca mais consegui enxergar as coisas da mesma forma. E eu comecei a enxergar padrões que eu tinha, padrões familiares, padrões da sociedade, e que a gente vai vivendo dessa forma, mas a gente tem muita coisa para mudar, muita coisa que vai fazer a gente mudar para melhor, para a gente evoluir. Então, é como se a gente estivesse num degrau de uma escada. E aí, a gente vai tirando cada camada e vai subindo um outro degrau. E assim é a vida. Para isso que estamos aqui. Então, acredito que a gente nunca vai parar de tirar as camadas da cebola. A gente vai tirando uma por uma, de acordo com o nosso preparo, de acordo com aquilo que a gente está conseguindo ver naquele momento. E aí sim, a gente vai subindo um degrau após o outro. E, na minha opinião, é isso que é a evolução. É essa subida. E é esse o caminho. E outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é que muitas vezes, nesse caminho de autoconhecimento, de tirar as camadas, de tirar o véu que impedia a gente de enxergar as coisas como elas são, muitas vezes é um caminho dolorido. Muitas vezes não é fácil quebrar padrões, enxergar as coisas como realmente elas são. E também faz parte nesse processo se distanciar de certas pessoas. Você começa a perceber que você já está em uma vibração diferente, que aquelas pessoas que antes faziam sentido não fazem mais sentido para você. E aí a vida vai se encarregando de afastar essas pessoas para que outras pessoas cheguem, para que outras pessoas que estão na mesma vibração, que estão na mesma mentalidade que você, se aproxime. E isso é muito bom. Logo de cara pode ser um pouco assustador, mas com o tempo você vai percebendo que faz parte da evolução. Não tem como você crescer se você continuar com as mesmas pessoas que estavam na outra vibração que você estava. E, como eu falei, isso pode assustar um pouquinho no começo, mas é libertador. É muito bom. Então, eu espero que tenha gostado desse vídeo. Eu vou vir aqui para contar outras histórias, histórias sobre a minha vida. E comente aqui se você gostou, deixe a sua opinião, curta, compartilhe e me siga.
para mais conteúdos como esse.